Quais lutas que vocês mais querem ver em 2026? Vamos comentar disso. Tem um post aí que a gente vai usar de referência, né? Duas pessoas aí especiais fizeram esse post e vamos comentar essas lutas aí. Vamos ver se a gente adiciona alguma luta também. Vamos conversando sobre. Mas antes da gente entrar nesse papo, não esquece, deixa o like, comenta, se inscreve, manda para os amigos de vocês. Tem link aí, dá um xbet para fazer aquela fezinha. Se essas lutas realmente vierem a acontecer em alguma delas, mas se não, nas lutas que já temos, tem o UFC Sabadão, bastante coisa aí para fazer aquela fezinha, mas sempre com responsabilidade. E tá aqui o post do Lanzão e do Couto, meus irmãozãos. Um abração para eles. Ficou muito bom. Eu dei uma olhadinha aqui por cima, ficou bem legal esse post. E vamos ver aqui, né? O Luan, ele fala aqui, ó, lutas que queremos ver ainda em 2026. Então, eles deixam bem claro que são lutas que eles querem ver, né? E em 2026, a gente tem bastante tempo ainda, mas que podem acontecer até algo recente, né? Algo bem em breve. Então, esse foi o critério que eles usaram para classificar as lutas. E eu vou comentar em cima sobre a chance que eu acredito que essas lutas podem acontecer, né? Se eu acho que é bem provável que elas aconteçam, eu acho que não é provável, e acontecendo, quem vence, certo? Então vamos lá. A primeira luta aqui, elencada pelo Coutinho, é Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev. Acho que é uma luta que tem boas chances de acontecer, talvez pelo cinturão interino do peso meio pesado. Carlos Ulberg não volta tão cedo. A Borrachinha tá aí na boca para disputar o cinturão. Chimaev, né, deve vencer o Strickland, a gente não sabe, mas vencendo o Strickland já disse que quer subir, e aí ele enfrentaria talvez o Borrachinha pelo cinturão, então acho que tem boas chances de acontecer. E acontecendo, eu já falei dessa luta aqui no canal antes, eu acho que, cara, no peso meio pesado, nos 93 quilos, eu acho que o Borrachinha, por estar mais forte, por estar ali com um peso maior, né, eu acho que ele teria uma chance boa, uma chance considerável comparado no peso médio. No peso médio, eu acho que seria difícil o Borrachinha, até porque o Borrachinha no peso médio sempre vem meio desidratado, bem cansado, né? Tipo, cansa rápido ali, parece que o corte faz mal para ele. Posso estar falando bobagem, só quem pode garantir isso é o Borrachinha, mas é a sensação que eu tenho. No peso meio pesado, foi da água pro vinho. De vinho, o Borrachinha entende. Foi da água pro vinho. E, cara, o Borrachinha é muito melhor, demonstrando bem menos cansaço, assim, cansou um pouquinho na luta com o Plasmamate, mas lutou bem, mesmo cansado, né? Então, cara, nota 10 para ele. E eu acho que no casamento contra o Chimaev, não sei, o Chimaev tem um grappling perfeito, wrestling perfeito. Salvo engano, posso estar enganado, eu não lembro, o Borrachinha nunca foi finalizado no UFC, não lembro de ter sido finalizado no UFC, então não sei se o Chimaev finalizaria, porque o Borrachinha é um cara muito forte, é um cara que tem uma noção boa até de jiu-jitsu também, se defende bem, tem uma boa defesa de queda, mas eu acho que o Chimaev é muita coisa, é um wrestling muito bom. Tem quem diz, inclusive o Lanzão falou isso uma vez, que acha que ninguém vence o Chimaev, que todas as lutas, obviamente, possíveis para o Chimaev ele vai vencer. Eu discordo veementemente, para mim tem vários nomes que vencem Borrachinha, mas infelizmente imagino que o Borrachinha não é um desses. Teria boas chances, sim, no peso meio pesado, mas meu palpite seria Chimaev, algo mais arrastado. Não ia finalizar no primeiro round, não. Ia sofrer, ia cansar, ia tomar porrada. Talvez ia segurar uma decisão ali, um 3-2. Não acho que o Chimaev ele ia finalizar no primeiro round, nocautear fácil no primeiro round. Eu acho que essa luta ia acabar lá pro terceiro, quarto, com um ground and pound do Chimaev, ou até na decisão, certo? Aqui, luta elencada pelo Luan, é difícil, cara. Se eu for falar dessa luta aqui, tudo que a gente pensa dela, o vídeo inteiro vai ser só sobre ela. Vai ser 30 minutos de vídeo só dessa luta. Então vamos tentar não sei se eu vou conseguir ser breve nessa luta, cara. Porque ela merece um vídeo só pra ela. Inclusive vai ter. Uma hora a gente vai fazer um vídeo falando só dessa luta. Bom, chances de acontecer, acho que são grandes. Imagino que o Makhachev vencer na próxima luta dele. Inclusive, o nosso último vídeo foi sobre isso. Assiste lá meus palpites de quem eu acho que o Makhachev vai enfrentar. Falei de Ian Gary, falei de Carlos Prates, enfim. O Makhachev vencer na próxima luta dele, independente de quem seja, e o Topuria vencendo o Justin Gaethje na Casa Branca, eu acho que essa luta vai acabar acontecendo. O Dana White não gosta muito, essa troca de peso toda hora, mas eu acho que o Topuria vai conseguir vai receber a oportunidade de subir para o peso meio médio e enfrentar o Makhachev pelo cinturão. E, cara, quem vence é muito difícil. Eu acho que no peso meio médio o Makhachev tem uma vantagem grande, vai estar bem mais pesado, vai estar bem mais forte, já é habituado com o peso. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que meio médio é muita coisa para o Topuria. O Topuria, ele tá
pelo menos para mim, parecia estar perfeito no peso pena, se mostrou ainda melhor no leve, mais forte, muito bem, mas eu acho que meio médio é muita coisa, cara. Eu acho que meio médio é muita coisa. Claro que ele vai estar enfrentando um peso leve de origem no meio médio, mas o Islam não é bobo nem nada. Ele sabe que isso é uma vantagem para ele, a força, o peso, e ele vai investir nisso. Mas não vamos só se limitar na conversa de peso, porque a gente sabe que o que mais interessa nessa luta é a habilidade, a qualidade técnica dos dois, que é gigantesca. Cara, independente de peso, eu acho que o Makhachev venceria. O Makhachev não é bobo. Na última luta dele, contra o Jack Della, ele estava lutando na categoria de cima contra um cara que tem poder de nocaute, um cara que poderia azedar o caldo dele se a luta ficasse em pé. Então ele simplesmente não deixa a luta ficar em pé, ele chuta o tempo todo, um pouco como ele está em pé, e entra na queda rápido. Porque é uma luta que ele sabe que não dá para dar brecha, que não dá para trocar, que não tem como ficar ali bobeando. E o Topuria seria a mesma coisa. O Makhachev sabe que ele não pode ficar brincando em pé, que o Topuria tem uma mão muito pesada e pode nocautear ele. Então eu acho que o Makhachev, o quanto antes, ia pular nas pernas do Topuria, derrubar o Topuria e fazer o jogo dele. Não sei se ia amassar com a mesma facilidade do Jack Della, porque o Jack Della só usou uma arma, né, só tinha uma guarda lá para tentar raspar o Makhachev, ficou manjado, o Makhachev não ia cair naquela. O Topuria tem mais repertório, acho que seria mais difícil, mas para mim o Makhachev vence por ser mais pragmático. Ele está no pragmatismo nível máximo, não ia bobear, não ia entregar o que o Makhachev quer, o que o Topuria quer, que é tempo de trocação. Acho que o Makhachev, por ser pragmático, por querer quedar, buscar grade o tempo todo, os 25 minutos, venceria. Talvez tomaria algum susto ali com alguma mão e tal, mas venceria sim. Fico com o Makhachev decisão, um 48-47. Eu acho que em alguns rounds o Topuria ia conseguir levantar e botar a mão e roubar o round, mas eu acho que o Makhachev venceria sim. Fico com o Makhachev nessa super luta. Mas depois vai ter um vídeo falando só deles, hein? Renato Moicano e Paddy Pimblett, bela luta aqui elencada pelo menino Couto. Mas para mim, seria uma luta muito grande pelo hype, ia ter muita venda, ia ser muito interessante, ia ter um trash talk muito legal. Mas, cara, eu não sei vocês, mas eu não acho que o Paddy Pimblett é tudo isso. Eu não consigo enxergar tudo que vocês enxergam nesse cara. Ele é bom, ele é resistente, mostrou que tem um coração gigante, porque apanhou do Gate e não desistiu. Mas eu acho que o Moicano é melhor. O Moicano tem um jiu-jitsu muito bom, é um passador excelente, e o Paddy Pimblett tem uma guarda interessante, mas eu acho que no chão eles iam se anular. Eu acho que no chão ia ficar ali uns 50-50, nem o Moicano domina o Pimblett, nem finaliza, nem o Pimblett faz nada no chão. Eu acho que no chão eles iam se anular, os dois são muito bons de jiu-jitsu. Essa luta ia ser resolvida em pé, e em pé, para mim, o Moicano é muito melhor. A evolução do Moicano em pé, ela é notável. Ele vem vencendo as últimas lutas dele, ele venceu a última luta dele, na verdade, com um golpe que começa em pé, um cruzado, depois ele vai pegar o Mataleão, deu knockdown no Dariush. Pra mim, tá? Contra o Makhachev, aquilo foi um knockdown, ele dá uma mão no Makhachev, o Makhachev desequilibra e cai, também conhecido como knockdown, mas mesmo que você não enxergue aquilo como um knockdown, fato é, o Moicano joga uma mão, o Makhachev desequilibra e cai. Então, assim, aquele escorregão do Makhachev ocorre por causa da mão do Moicano. A evolução do Moicano em pé, pra mim, é notável, tá evoluindo muito nessa área, e eu acho que ia ser melhor, ia ser o caminho que seria, queria desempatar, queria desequilibrar essa luta, seria o striking. No chão eles iam se anular, mas eu acho que o Moicano é melhor em pé, o Paddy Pimblett aguenta porrada, mas aguentar porrada não ganha luta. Então eu acho que o Moicano ia ganhar em pé, talvez dando um knockdown e finalizando no chão com o Pimblett bem avariado. Acho que se o Pimblett estiver ali de boa, tiver 100%, não seria finalizado pelo Moicano e nem vice-versa, mas avariado pós-knockdown, eu acho que sim, eu acho que é o que o Moicano faria. Daria um knockdown ali em pé e finalizaria o Pimblett. Fico com o Moicano por finalização no terceiro, ou até nocaute mesmo em pé. Acho que pode acontecer. Carlos Prates e Ian Gary, cara, é uma luta que aconteceu, não tem tanto tempo que aconteceu, e quando aconteceu, cara, eu lembro, eu não tenho como esquecer, todo mundo, cara, o Luan que tá aí, que foi ele que elencou essa luta, todo mundo falando que o Prates ia ganhar, o Prates ia nocautear e tal, e eu fui contra a maré. Na primeira luta eu falei, Gary vence, o Gary é mais completo, papapá, e o Gary realmente venceu. Por mais que não tenha tanto tempo, eu acho que já deu tempo, até porque o Prates, ele verbaliza após a luta o que ele enxergou como um problema, e pelo menos para mim, ele foi perfeito na colocação dele, que ele fala que ele entrou muito para trocar porrada, esqueceu do MMA, porque o melhor momento do Prates na luta é no quinto round, quando o Gary tenta uma queda, o Prates defende, pesa o quadril e cai por cima, joga o ground and pound, uma mãozada, e quase nocauteia o Ian Gary. E durante os outros rounds, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, o Prates, ele não vai com essa mentalidade, ele defende a queda para voltar em pé,
ele perde a oportunidade de ficar por cima e aproveitar. Então, cara, Prats é um fighting nerd, a gente sabe que eles estudam muito bem as lutas, e você ter uma luta já com o cara e se preparar para uma revanche vai ser uma ótima amostragem para o Prats e para a equipe estudarem o Ian Gary. E eu acho que o Prats nessa revanche teria uma leve vantagem, cara. Eu não vou ficar em cima do muro. Na primeira luta, eu falei que o Ian Gary ia vencer. O Luanzão tá de prova. Falei que o Ian Gary ia vencer. Achava que era mais o momento dele, mas eu acho que o Prats, estudado, ciente, e no momento que o Gary entrasse numa queda, poderia reverter e fazer o ground and pound. Mas o que me preocupa é que o Gary, na primeira luta, ele não venceu o Prats só por causa das quedas. Claro, foram um fator que contribuíram para a vitória do Ian Gary, mas não foi o que definiu. O Ian Gary lutou muito bem em pé, chutou muito ali, machucou o braço do Prats com os chutes. Para mim é uma luta 50-50, cara. É uma luta 50-50, no máximo 51-49 para o Prats, pelo momento do Prats, e pelo Prats ser um cara que tem a capacidade de encurtar num cara que controla a distância tão bem quanto o Ian Gary. Não vou ficar em cima do muro, vou com o nosso Carlos Prats, sou fã, adoro ele, sou muito fã. Admito, fui contra na primeira luta, fui contra o Gary, mas se acontecesse uma segunda luta, eu ficaria com o Prats, eu acho que ele conseguiria ali vencer, ou no nocaute, ou na decisão, que foi apertada ali, poderia ter sido um round ali pro Prats, a mais, né? E para fechar aqui, falando de Gary Prats, eu acho que improvável de acontecer por agora. Prats, se vencer o Madalena, deve ir pelo cinturão. Ian Gary também já está credenciado para disputar o cinturão. Pode acontecer pelo cinturão. Eu não sei qual foi a visão que o Luan teve, se seria com os dois lutando pelo cinturão, não. Mas eu acho que agora não. Mas em 2026 eu acho que não. Mas pode acontecer em breve, sim. E mantenho aí uma luta muito apertada, mas eu ficaria com o Prats dessa vez. E aqui, baita colocação do menino Couto, Maurício Ruff e Justin Gaethje. Que luta, cara. Que luta. Eu acho que, assim, tem boas chances de acontecer, mas eu não sei porque o Gaethje deve aposentar. Se tudo ocorrer como a gente espera, os favoritismos se confirmarem, Topuria vence Gaethje, Ruff vence Chandler, eu imagino que o Gaethje venha aposentar após perder para o Topuria. Mas caso ele não aposente, certamente será usado de escada para alguém que venha em ascensão, que venha crescendo, venha chegando agora no ranking. E esse alguém, com certeza, é Maurício Ruff. É uma luta que defende violência. Com certeza, muitas pessoas iam assinar para a Paramount para assistir essa luta. E, cara, boa chance de acontecer se o Gaethje não aposentar, mas eu acho que aposenta. Então, eu imagino que não aconteça. Mas é uma bela luta. E, cara, eu acho que o Ruff, pelo momento, por ser mais jovem, por estar mais próximo do auge, venceria. O Gaethje certamente não está mais no auge, não está mais no prime, está mais velho, já mostrou alguns sinais de decadência, mostrou que deu uma desacelerada. Acho que não vence o Ruff, o Justin Gaethje, cara. O Gaethje lutou muito bem na última luta contra o Pimblet, mas ele foi muito atingido, né? Tomou muitos golpes, que o Pimblet não parece ter aquela força, aquela mão pesada e aquela técnica para nocautear. Se fosse o Maurício Ruff, ele com certeza iria explorar melhor aquelas brechas que o Gaethje deu pro Pimblet. Eu acho que hoje, 2026, é claro, o Ruff venceria essa luta. Se fosse com o Gaethje do auge, Gaethje que bateu no Ferguson, o Gaethje, até o Gaethje que perdeu pro Charles, que era muito perigoso também, eu acho que o Gaethje poderia vencer. Mas hoje eu fico com o Maurício Ruff. E para fechar, que luta, hein? Alex Poatan e Tom Aspinall, excelente escolha do Luanzão. Para mim tem grandes chances de acontecer em 2026, porque eu acho essa luta a gente não tem essa certeza, né? O Poatan vencendo o Gane, né? Tomara que vença. Eu acho que ele vai sim enfrentar o Aspinall pelo cinturão linear. O Aspinall, estamos em abril, não é possível que até o final do 2026 ainda não resolveu essa questão do olho. Poatan vencendo o Gane, que não é tão fácil, depois a gente pode comentar sobre isso. Eu acho que é uma luta bem difícil. Mas o Poatan vencendo o Gane e o Aspinall voltando a tempo, para mim tem tudo para acontecer. Boa escolha de luta do Luanzão. Acho que sim, acontece em 2026. Agora, sobre a luta, cara, para mim depende muito da postura do Aspinall. O Aspinall já comentou uma vez que se essa luta acontecesse, ele com 10 segundos ele ia pular na perna do Poatan, e tá certo, realmente é o melhor caminho para ele. Então, assim, para mim tem duas formas como o Aspinall pode encarar essa luta. A primeira seria essa mais cautelosa, mais inteligente, de levar o Poatan pro chão a qualquer custo, pular na queda e grudar e derrubar o quanto antes, não trocar porrada. E a segunda seria a de trocar porrada, de ir pra cima, de confiar na mão, que ele é sim um grande nocauteador, tem mão pesada, mas contra o Poatan não daria certo. Se o Tom Aspinall enfrentar essa luta como uma trocação,
e confiar no jab direto dele e tentar nocautear o Poatan em pé, esquece. Vai cair, e vai cair feio. E no primeiro round, se quiser trocar para cima, se quiser ir que nem louco para cima do Poatan, já tomou um atraso federal do Gane. Se fosse as mãos ali que o Gane deu no Aspinall, não fosse o Poatan, acho que o Aspinall teria caído. Então, se o Aspinall for para cima, esquece. Vai cair no primeiro round. Agora, se ele cumprir com o que ele falou, e é o que eu imagino que vai acontecer, ser mais inteligente, ser mais cerebral, começou a luta, pulou na perna do Poatan e derrubou, aí eu acho que as chances dele triplicam, cara. Fica uma luta muito mais apertada. Eu acho que ele teria sucesso no começo da luta, mas eu não sei se teria gás para segurar um Poatan peso pesado. A gente não sabe quanto que o Poatan vai pesar nessa categoria, mas certamente vai vir com um peso bom. E seria muito difícil para o Aspinall derrubar mais e mais vezes um cara forte, do peso que vai estar o Poatan. E pior, manter no chão. Acho que seria difícil. Acho que ele até conseguiria no começo da luta, mas ele iria cansar, iria cobrar muito gás dele. E esse preço ia ficar caro para ele no final da luta. Eu acho que mesmo com a postura mais inteligente do Aspinall, de levar para o chão, de grudar, eu acho que o Poatan ainda venceria, cara. Acho que o Poatan venceria. O Aspinall tendo essa postura mais cautelosa de quedar, de segurar, ele vai ter muito sucesso nos primeiros rounds, mas no finalzinho vai estar cansado, vai estar arrefecido e o Poatan precisa de uma mão só. Eu acho que essa luta seria bem semelhante ali a Poatan e a Adesanya 1, né? Claro, no UFC, a primeira deles no UFC, o UFC 281. Se eles eu acho que se eles lutarem, essa luta seria bem assim, cara. O Aspinall ia dominar no começo, ia segurar no grappling e tal, mas acabaria no finalzinho tomando alguma mão e ficando ali no nocaute técnico sem responder. Eu acho que isso aconteceria, mas seria uma luta muito apertada, muito arrastada. O Aspinall, tendo essa consciência, é 50-50, mas fico sim com o Poatan, um nocaute no finalzinho. Agora, se vier trocar porrada, se confiar na mão, esquece, vai cair e vai cair no primeiro round. Eu imagino que a postura dele vai ser a mais inteligente, mas ainda assim, no detalhe, lá no finalzinho, com muito sofrimento, perderia. E essa foi a minha opinião sobre essas lutas. Valeu por ter assistido até aqui. Abração aí pro Menino Couto e pro Luan que fizeram esse post. Valeu, muito top, brigadão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se gostou, curte, compartilha com os amigos de vocês, se inscreve. Depois disso, vai lá no post dos meninos, vai lá no post do Luan e do Coutinho, deixa uma curtida lá, deixa seu comentário lá, deixa lá sua opinião. E é isso. Brigadão pelo apoio. Para quem quiser fazer uma fezinha, tem aí o link na descrição, dá um xbet e é nóis. Tamo junto, valeu pela força de sempre, abraço.